Amado Deus, Pai Celestial, o nosso tudo em tudo, o nosso Criador, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Pai, por Tua graça, por Tua presença, por Tua vitória no Calvário, que nos permitiu nos reunir agora, Pai, e cantar estes louvores e Te adorar, e alcançar graça, misericórdia em Tua presença, para que as barreiras sejam quebradas, para que os grilhões que Satanás tem lançado sobre o povo sejam tirados, e o Senhor traga libertação. E assim, Pai, somos curados, somos vivificados por Ti, e o Senhor tem aperfeiçoado o Teu povo, tem levado pela mão, ao ponto de nos levar à vida eterna. A transformação é apenas uma questão de tempo, mas, Pai, até que esse dia chegue, estamos aqui para ouvir de Ti, para aprender de Ti, para sermos alimentados por Tua palavra. Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abasteça a Sua noiva com alimento vivo, o maná vivo, Pai. Reparta sobre nós. Pedimos que o Senhor ministre a Tua palavra de forma particular, especial, para cada um de nós. Assim eu peço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 27. Gálatas 4, versículo 27. Deus abençoe a todos os irmãos, a todos que estão nos visitando. Fico feliz em ver o Diego aqui conosco. Deus lhe abençoe, meu amigo. A sua esposa está ali também. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor. Opa, a mãe do irmão Tiago está ali também. Deus abençoe. Ficamos felizes em ver a irmã conosco. Amém. Deus abençoe e continue te abençoando, irmão Tiago. Ficamos felizes quando há visitantes, né? Que Deus possa ajudá-los e falar aos seus corações, assim como tem tocado em nossas almas, né? Então vamos ler essa porção da palavra para termos o nosso texto desta noite. Diz assim: porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos das solitárias são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. O filho da escrava herdará com o filho da livre. Então, não herdará. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Meu assunto hoje é: a semente não herdará com a palha. Amém? Gostaria que você fizesse esta pergunta a si mesmo, né? Qual é a herança? Qual é a herança da semente? Qual é a herança da palha? Senhor Jesus Cristo, vivifica a Tua palavra. Eu repreendo todo espírito contrário que traga qualquer forma de desordem, de desentendimento, qualquer espírito de sono, de distrações, preocupações. Todas as nuvens sejam dissipadas e os Teus anjos, Pai, tomem posição e o Senhor possa falar livremente aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Qual é a herança? Uma afirmação bem forte: a semente não herdará com a palha. Vamos entender um pouquinho melhor o que é a semente, né?
Você observa um grão como o grão de milho ou o grão de trigo. Isso serve para todos os outros grãos, né? O arroz, o feijão, por exemplo. Mas vamos tomar um pequeno grão como o grão de milho ou o de trigo como exemplo. Você tem uma semente, e aquilo ali que é importante para nós, a semente que vai fazer a farinha de trigo, por exemplo. Essa semente, ela é preciosa. Agora, para que ela possa produzir, ela deve ser plantada, né? Você precisa colocar na terra, e na terra ela vai apodrecer, ela vai morrer, e então a vida vai surgir de dentro dela de novo. Toda semente ela tem uma cobertura sobre ela de amido, e o amido é a comida daquele germe de vida que está lá dentro da semente. Então, ela se alimenta daquele amido enquanto apodrece, e quando não há mais nada, então ela começa a brotar. E logo a primeira coisa, eu quero que você note esses processos. Vem um talo, né? Um caule. Aquele caule produz folhas e vai crescendo. Agora, o caule não é nada parecido com a semente que foi plantada, certo? Porém, a vida da semente está subindo, certo? E vem vindo, vem produzindo, vem crescendo, e então vai dar uma flor, vai ter o pólen, e ali vai dar o início da semente. Mas aquele início da semente, ele produz, então, uma casca. Vamos pegar essas etapas: semente, o talo, a casca. Primeiro aparece a casca. E a casca ela já tem assim a aparência da semente. Ela já é bem parecida naquele formato, seja o milho ou seja o trigo. Porém, se você colher nesta hora o trigo, por exemplo, você vai ter apenas casca, palha. Não há vida ali dentro. Você não consegue plantar de novo, você não consegue fazer um pão. É apenas uma casca ou uma palha. E aquilo se seca e toda a vida da planta ela vai e se concentra, então, na semente, novamente. E aí você vai ter lá dentro da palha, daquela casca, a semente original. Igualzinha àquela que foi plantada no começo. Certo? Pegaram bem esse processo? Semente, o talo, casca e então semente novamente. Agora, quando vem a colheitadeira, naquela grande lavoura, plantação, e tira fora o trigo, há uma separação, né? O joio não herdará com a semente, né? É feita uma separação ali. Aquela palha, aquilo que é o joio, aquilo que não tem vida, é tirado fora, né? E a semente, então, vai para o celeiro. Vamos pegar o natural que vai tipificar o espiritual. A semente vai para o celeiro. A palha vai para o fogo. Não serve para nada. Nem para fogo serve direito, porque há o ditadinho que diz fogo de palha, termina lá, logo, né? Termina rápido. A semente vai para o celeiro. Essa, então, é a herança da semente. É ser guardada, é servir para um outro propósito. E muitas vezes ela é plantada e o ciclo se repete. Semente, talo, casca, semente. Amém? Então, tomamos aqui o nosso texto e vamos ver que Paulo está falando sobre Abraão. E Abraão ele recebe uma promessa, e ali já estava uma semente. Essa promessa que ele teve de ser pai de nações, de Deus levantaria dele uma grande nação para o seu propósito. Então, Abraão creu naquela promessa e louvando a Deus, esperando, aguardando. O tempo foi passando, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, e eles já estavam pacientes, né? Seria ele e a sua esposa Sara que teriam este filho, e Sara era uma estéril, ela não tinha como ter filhos, tentavam e não nascia nunca esse menino, e aí a coisa foi indo, e o desespero veio. E quando a gente sai da perfeita vontade de Deus, nós caímos na vontade permissiva de Deus. E Deus deixa o ser humano tentar, mas aquilo sempre produz algo ruim, né? A vontade permissiva de Deus nunca é boa. Agora, procure entrar na vontade perfeita de Deus, em sua palavra,
e aí Ele te conduz, Ele te guia. Então Sara, na sua agonia e na sua pressa em querer ajudar a Deus, ela chama a escrava, Agar, uma egípcia, e ali então Abraão tem um filho com Agar, para tentar produzir o filho da promessa para Abraão. Sara quis dar um jeitinho, né? Não, Abraão, você tem o filho com ela, mas nós vamos criar, será como nosso filho, e será seu filho. Não é? A promessa é para você. Então Abraão faz aquilo, Deus permite, e nasce Ismael. Agora, Ismael não era nada do que deveria ser a promessa de Deus. Ele não tinha natureza para aquele propósito. Pelo contrário, ele tinha um gênio forte em guerra, seu companheiro era um arco, e ali ele estava sempre causando problemas, confusões, né? Porque dentro dele havia uma outra natureza, que não era o que Deus queria usar. Muito embora ele era filho de Abraão. Ele era parecido com Abraão. Né? Ele era como Abraão. Porém, ele não era o filho da promessa. E o tempo passou, e Abraão viu que aquilo não deu certo, até então que ele tem a visitação de Deus, e Deus manifesta a sua promessa, rejuvenesce Abraão e Sara, e então vem o filho da promessa, que é Isaque. E ali começou a ter vários problemas, porque a vontade permissiva com a perfeita não fecha, não dá certo. E mesmo os dois sendo irmãos, haviam muitas dificuldades, até mesmo com Agar e Sara, ao ponto que Sara então pega e dispensa Agar e Ismael, e os manda embora. E lá você vê na história que quando eles são expulsos, excluídos do convívio com eles, eles vão ao deserto, e no deserto Agar se separa de Ismael porque eles estavam morrendo, ela não queria ver seu filho morrer, mas de repente uma fonte brota. E um anjo aparece e diz: Deus ouviu a oração do menino. Amém? E de Ismael Deus levanta também um povo que é filho de Abraão. E esses são aqueles árabes, aquele povo da Palestina, um povo de guerra, né, que estão sempre lançando bombas e têm uma fé absurda que difere muitas vezes do Deus que nós cremos. Né? Porém, eles estão professando a mesma fé de Abraão. E se você perguntar para eles de quem eles são filhos, eles vão dizer de Abraão, porque são. Porém, eles não são o povo de Deus. E de Isaque, então, Deus levanta seu povo. Amém? Ali de Isaque vem a promessa, vocês sabem bem a história. Abraão leva para ser sacrificado Isaque, mas Deus intervém e aponta um outro filho, um outro período, um cordeiro que seria provido por Deus para cumprir este propósito maior. Aí o tempo passa e lá em Maria essa semente é manifestada. O terceiro filho de Abraão, podemos dizer. Aí entra em cena Jesus Cristo. Agora, a primeira semente, Jesus, ele veio da mesma forma que Adão. Agora, Adão não herdou com Jesus, porque foi corruptível, corrompeu. Agora, Jesus era perfeito. E ali estava a semente verdadeira, né? A semente original do projeto de Deus. A Bíblia chama o segundo Adão. Agora observe, o filho da escrava não herdou com o filho da livre. A herança que Abraão tinha para passar adiante não foi passada a Ismael. Muito embora Ismael orava e Deus respondia, muito embora ele era parecido com Abraão, mas a herança de Abraão foi passada para Isaque. E aí Isaque foi passado então para o seu primogênito, e assim você vai vendo essa bênção andando, a bênção da primogenitura. Mas vamos tomar agora para os nossos dias, para os nossos lados e ver o rastro dessa semente. Vamos, na mensagem semente não herdará com a palha, parágrafo 40, Lombrando vai falando sobre isso e diz assim: é isto que Paulo estava tentando dizer aqui. Veja, onde é uma coisa
é a dúvida. Onde uma coisa é duvidada e traz certa coisa de Deus, certa ordem de Deus, mas não herdará com a ordem original de Deus. É algo que entra com dúvida, aquilo produz algo de Deus, porém, na vontade permissiva, que, no entanto, não herdará com o projeto ou com aquilo que realmente é de Deus, com sua palavra como ela é. Muito embora, vamos falar assim, tem cara de crente, tem jeito de crente, anda igual a crente, mas não herdará a herança dos cristãos verdadeiros. De alguma maneira, Deus me ajudaria a mostrar-lhe um motivo de eu tão firmemente denunciar a religião organizada. Está vendo? Veja, isso não pode herdar com o programa original de Deus, porque organização não é de Deus, é do homem. A primeira igreja que chegou a ser organizada em todo o mundo foi a Igreja Católica Romana em Niceia, lá no ano 300, né? Roma, Apocalipse 17 disse, ela era uma prostituta e todas as suas filhas eram meretrizes. E uma prostituta é uma mulher que não vive fiel ao seu marido. E uma meretriz é a mesma coisa. Mas veja você, mesmo assim, ela se tornou uma igreja. E é um sistema organizado e separa os irmãos. Tentamos organizar todas as igrejas juntas e não funcionará. Nunca funcionou e não funcionará nunca. O Concílio Mundial de Igrejas, elas estão simplesmente fora do programa de Deus. Não dava para manter Isaac e Ismael juntos. Não dá certo. Por mais que eram irmãos, parecidos, mesmo pai, não era a mesma mãe. A semente não era compatível. Agora eu quero lembrar de novo da semente do trigo, né? O começo dela era uma semente. Quando Jesus morreu na cruz, ele derramou sua semente, sua vida, e caiu na terra. E estava então em Pentecostes com sua igreja. Mas veja, um outro espírito se aproxima e entra no meio deles. E aí começa o caminhar das eras da igreja. No ano 300, como nós vimos, a igreja cristã se denominou, deu um nome a si mesmo. Seremos a igreja universal. Seremos, católico quer dizer universal. Igreja católica significa igreja universal. A palavra católica significa isso. Seremos a igreja universal. E deram-se então um nome para si, denominaram-se. E ali criou-se então uma denominação, que é uma organização religiosa. Porém, aquilo estava fora do propósito de Deus. Em Apocalipse 6, você vai ver, então, quando João ele vê essas coisas acontecer, a primeira coisa, lá pelo capítulo 4, ele vê 4 animais. O primeiro era um leão, o segundo, o boi, o terceiro tinha a face de um homem, e o quarto, uma águia voando. Quando ele vê esses 4 animais começam a apresentar o anticristo, aquilo que o diabo faria. A primeira coisa, então, que eles apresentam, o primeiro animal apresenta, o leão apresenta, a um cavalo branco, com um arco e com uma coroa. E aquilo significava, então, um espírito no meio da cristandade. No tempo de Paulo já havia doutrinas. E aquilo foi crescendo, ele veio como vitorioso para vencer. Porém, ele tinha o arco, mas não tinha flecha. Ele tinha a coroa, mas ainda não reinava. E era branco, porque estava no meio dos cristãos. Uma doutrina, uma ideia, um pensamento, um espírito nicolaíta para enganar a tolos. E aquilo foi o que deu forma no final daquela era para ser uma denominação. A unção que Deus enviava para os cristãos nesse tempo era aquela unção do leão. Por isso você vê Paulo atacar as doutrinas como um leão. Você vê ele se posicionar contra aquele espírito.
Você vê a luta oposta e a unção que Deus deu para a igreja para enfrentar aquele espírito que o diabo havia lançado. E aquilo começa a sair da semente original, e aquela semente que caiu na terra começa a morrer. No final dessas eras, então aquela semente está se definhando. Ela está comendo do amido que ficou das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago. Ela está comendo a palavra. E o tempo vai passando, então se denomina. E ali começa uma mudança de era, onde começa a vir uma perseguição contra os cristãos. Então sai um outro animal, Deus mandando um outro tipo de unção para os crentes, a vida que estava naquela semente que Paulo estava regando, né, pudesse continuar vivendo. E Deus manda então a unção do touro, do boi. E boi é um animal de sacrifício. E então vem ali, é visto o cavalo vermelho. E junto com aquele cavalo havia uma espada. Era o mesmo espírito denominacional que antes se apresenta como branco. E então começa a perseguição, as matanças dos cristãos nas arenas, perseguindo aos cristãos, matando em cruzes, queimando vivo. E Deus manda para aqueles irmãos uma unção para suportar aquela era. Eles entravam na arena cantando. Imagine você entrar para a morte, dando louvores a Deus, sabendo que em instantes estaria morrendo. Mas eles não negavam a palavra, porque havia uma vida escondida. Agora, se você olhasse para aquela planta, vamos dizer a igreja, ela não era mais parecida com a semente original. A semente morreu na terra. E agora era um caule. E ela se denominava católica. Agora você pode ver até os dias de hoje. A igreja católica não tem nada a ver com a cristandade bíblica ou com os evangélicos, né? É outra coisa. Não tem nada a ver. Sua doutrina é totalmente antibíblica. O caule não tem nada a ver com a semente. Mas lá dentro do caule havia uma vida escondida. Havia aquela unção do boi suportando arenas. Havia o Espírito Santo guiando aqueles irmãos a manterem-se firmes com a palavra. E ali produz as folhas, e o tempo vai passando, e lá pelos idos de 1500, mais ou menos, você vê uma mudança. Vem, então, um outro Espírito de Deus, uma outra forma de tratar com a igreja. Vem a unção do homem. E Deus levanta, então, homens como Lutero, que vem e protesta contra aquela denominação. E ali, então, se parte a igreja católica e surge um movimento protestante. Deus vem, então, com a justificação a partir de Lutero, né? O justo viverá pela fé, essa foi a mensagem de Lutero. E agora observe, ali estava a vida mudando de forma, trazendo um outro broto, trazendo um pólen, trazendo um outro tipo de vida. Mas quando o tempo passa, as filhas que saem da mãe, imagine, uma casa de meretriz. Então nasce uma criança, uma menininha. Ela é virgem. Ela é uma mocinha pura. Mas o tempo passa, e se ela continuar naquele meio, ela vai deixar de ser. Por isso é a grande meretriz. E quando sai dela, o tempo passa, estavam certos, né, na unção de Deus através de Lutero, mas os crentes de Lutero voltam a fazer acordos com o governo e voltam a ser exatamente como a velha mãe. E aí você vê um pastor luterano vestido de padre. É exatamente isso que você vai ver se for numa igreja luterana hoje. Por quê? Eles voltam a ser como a mãe. E começa então a secar. É Deus tratando, mudando, passando de um processo ao outro. Essa foi a unção do homem. Nessas eras, no tempo de Lutero, o cavalo que aparece é o cavalo preto, segurando uma balança, né? Uma medida de trigo, uma medida de cevada por 2 dinheiros, ou seja, vendendo indulgências, vendendo terrenos no céu, um lugarzinho do lado de Maria, vendendo, cobrando das pessoas para entrar ou sair do purgatório, né? Coisas totalmente antibíblicas. E Paulo, vendo a Bíblia e vendo o que estava acontecendo, Lutero, ele identificou que aquilo estava errado, né? E protestou contra aquelas coisas que estavam erradas.
Então é onde surgem os protestantes. E depois desse tempo de Lutero, então Deus muda novamente e traz o movimento da santificação, onde levanta John Wesley, um grande pregador, com a mensagem dizendo que sem santificação ninguém veria a Deus. E ali então, aquela vida sai daquele processo onde se denominou, estava apodrecendo, tornando-se palha, e dá um formato de um grão. A vida saindo da semente, tomando o caule e tomando uma forma. É o comecinho. A era vai passando, essa era do homem, que está terminando agora com John Wesley, vai passando, e muitos outros grandes pregadores Deus levanta, mas o que acontece? Logo que ele sai e um mover de Deus impulsiona sobre aquela unção, eles voltam para o velho pecado da mãe. Se denominam. Foi onde criou os batistas, os presbiterianos, os metodistas. Mas Deus está trabalhando e dando forma mais uma vez. E então Ele traz a forma da casca, o movimento pentecostal. Aleluia. Ali dá uma forma diferente. Mas o que forma ali? Palha. Forma palha. O movimento pentecostal é exatamente hoje como é o movimento de Cristo. Eles têm toda a aparência, mas quando você esmiuça, negam a palavra. A vida não está ali. E Deus traz então um mover, a mensagem, nos dias de hoje. Deus promete que restauraria toda a Escritura, tudo aquilo que se perdeu, lá desde a raiz, do caule, das folhinhas, tudo aquilo que o Lutero não alcançou, John Wesley não alcançou, quando chega no finalzinho, então, vem um germe de vida, uma pequena noiva, e toda a vida da planta que está ali, desde o caule, desde as folhas, se concentra então na semente. E a semente, toda a planta fora, você pode ver isso muito claro no milho, né? Ele fica todo amarelo, ele some, ele perde toda a vida, porque toda a vida dele vai para a semente. E a semente, ela descola da casca. Tudo aquilo que tinha de Deus está lá dentro. Se você olhar para fora, o povo da mensagem não é diferente dos assembleanos, não é diferente da Deus de Amor, ou de outros, né? Mas se você olhar lá dentro, tem amido armazenado, tem vida. Tem vida. E essa vida é exatamente a original. Não sai nem para a esquerda, nem para a direita. Então foi visto que João viu uma águia voando, que anuncia um próximo cavalo, o cavalo amarelo, e esse tinha nome, Morte. Era o mesmo cavaleiro o tempo todo, só mudou de cavalo em cada era. Mas se você pegar a cor branca, a cor preta, a cor vermelha e misturar, você tem a cor amarela. E a era que nós enfrentamos hoje é a soma de todas as outras eras. De tudo aquilo que Satanás usou nas outras primeiras eras, foi usado, está sendo usado hoje. Se você ir numa denominação, você tem uma venda de um olhinho consagrado, uma página da Bíblia, e vende caro. Você tem essas indulgências, você tem o mesmo cavalo branco, com uma coroa reinando. Tem, não tem? Tem todas essas coisas acontecendo simultaneamente hoje. O que é isso? A casca. E a casca é amarela. E a casca não tem vida. O nome dela é morte. Então vem a colheitadeira, o arrebatamento. O grão é tirado e levado para o celeiro. Qual é a herança da palha? O seu nome era morte e o inferno seguia. Inferno. É exatamente
essa direção que essas coisas tomam. Inferno. Muito embora é muito parecido. Muito embora você vai ver as pessoas dizendo assim, mas eu orei e Deus respondeu. Sim, Ismael era abençoado por Abraão. Nunca deixou de ser. Vamos ver outros tipos também. Nunca deixou de ser. Deus morreu por toda a humanidade. O sacrifício da cruz foi para o mundo inteiro. Todas as pessoas têm a graça de Deus. Porém, quem é semente? E quem é palha? Quem herdará o quê? E veja, esse grãozinho agora de trigo, ele se parece 1.000.000 de vezes mais com o trigo original. A casca se parece, né? Que desceu à terra do que o talo ou o pólen. Mas se você sentar e colocá-lo debaixo da lente e abrir aquelas casquinhas, elas também são apenas portadoras. O grão ainda não teve início, e há um pequeno olho bem na parte de trás. Com o microscópio pode-se ver aquele pequena ponta, como a ponta de um alfinete, aí vem a semente. E esta casca aqui, que se parece exatamente com a coisa real, não é a coisa real. É apenas um ventre. Como o ventre de Maria. Maria não era a semente. Na representação aqui do talo, ela foi apenas uma portadora dela, como o resto. Mas sendo chamada a escolhida primeiro pelo próprio Deus, para este propósito, apareceu mais. Como os que os nossos amigos católicos pensaram que ela foi a mãe de Deus, não, ela não foi a mãe de Deus. Tampouco foi ela a semente de Deus. Agora, alguns deles dizem, então, que o protestante, mais ou menos, crê que foi Maria que produziu o óvulo. Se fosse assim, veja o que você faz Jeová Deus fazer. O óvulo não pode ser produzido sem sensação. De modo que, veja você, Deus fez tanto o óvulo como o germe. Ele criou ambos no ventre de Maria. E aquele homem não foi outra coisa a não ser o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Emanuel, quer dizer Deus conosco. Não apenas um bom homem, um bom profeta. Ele foi um bom homem e profeta. Não apenas um professor ou teólogo. Ele pode ter sido tudo isso. E ele foi tudo em todos. Mas acima de tudo isso, ele foi o próprio Deus. A Bíblia diz que somos salvos pelo sangue de Deus. O próprio Deus. Não uma terceira pessoa ou uma segunda pessoa, a pessoa. O próprio Deus, o grande Jeová, fez sombra sobre Maria. E o Criador criou tanto a célula de sangue e a vida, como também o óvulo. Então não foi sangue judeu que nos salvou, nem sangue gentil, mas a criação de Deus. Exatamente a semente original, como Deus havia criado Adão antes da terra, da queda. Mas note, Maria estando tão próxima, ela teve a semente em seu ventre. E pareceu ser a semente dela. Pareceu ser a semente dela. E assim foi com os pentecostais. Vou atingir o alvo. Mas lembre-se, Jesus disse em Mateus capítulo 24, nos últimos dias, os dois espíritos, qual? O de Cristo e o do anticristo. Não nos dias iniciais, veja lá, nos últimos tempos, os dois espíritos seriam tão parecidos que isso enganaria os próprios escolhidos, se possível fora. Espírito pentecostal, exatamente como o real, tão perfeito que enganaria o próprio escolhido, se fosse possível. Agora, o escolhido, que não é casca, não é enganado. Mas, se possível fora, estes dois espíritos, essas duas linhas seriam confundidas. Como quem não conhece, pega um trigo e diz, que trigo bonito. Mas se amassar, é apenas palha.
é apenas joio. Não tem vida vivida. Não tem um testemunho cristão de verdade. Tem muito de mundo ali guardado. Tem muito... Querem trazer o mundo para dentro da igreja. Querem se parecer como o mundo. Querem viver como o mundo e ter as coisas do mundo. Querem andar de mão dada com o diabo, mas louvando ao Senhor Jesus Cristo. E se chamam cristão, porém, são parecidos. Você pode ver testemunhos fabulosos, lindos. Porém, a vida vivida não é a mesma. Por mais parecido que seja. Agora observe, quem vem antes? Primeiro vem a palha, depois a semente. Na primogenitura, recebia a bênção o primogênito, aquele que nasceu primeiro, né? A palavra já diz, o primogênito, aquele que nasceu primeiro. Então recebia a bênção. Mas Jacó e Esaú, que nasceram gêmeos, que eram iguaizinhos, semelhantes, né? Mesmo pai, mesma mãe. Mas Jacó veio por segundo, segurando o pé de Esaú. Esaú, vamos ser realistas, era muito melhor do que Jacó. Jacó era o enganador, o usurpador, né? O trapaceiro. E Isaac, ele amava Esaú. Esaú era de caça, era esperto, era aquele que ele via conduzindo, né? Sendo aquele que receberia a bênção da primogenitura, aquela que veio de Abraão, que Isaac recebeu. Mas Esaú despreza, não dá importância, troca por um prato de lentilha com Jacó. Os dois eram igualzinhos, mas tinha uma coisa diferente. Jacó queria muito a bênção da primogenitura. Ele queria muito aquele espírito de vida. E Esaú não fazia muita questão. E Jacó faz de tudo para obter aquela bênção. Ele vai, chega até mesmo a enganar seu pai, sua mãe dá uma ajudadinha, e ele recebe aquela bênção, então foge, e Esaú fica então furioso com Jacó e o quer matar. Não é assim a história? Aí ele engana bastante Labão, volta, e tem que encarar o seu irmão que o quer matar. Os dois não são irmãos? São, né? Mas um quer matar o outro. Não somos tudo irmãos? Não somos todos filhos de Deus? Não fomos toda a humanidade comprada no Calvário? Então por que te odeiam tanto? O que você tem que eles não têm? Você pegou? Esaú odiava. Mas ele não pôde fazer nada com Jacó. Quando Jacó teve um encontro com Deus. E aí ele foi transformado. Saiu daquela casca. E assumiu a identidade real dele. E aquilo mudou o seu DNA. Aquilo mudou sua característica. Deixou de ser um Jacó. Passou a ser um Israel. Deixou de ser um pecador. Passou a ser um cristão. Com o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma troca de nome. Se desprendeu da casca. Porque a vida saiu de fora e entrou dentro da semente. Quando ele foi tocado por o Senhor. E saiu dali não aquele homem arrogante, enganador, mas um príncipe mancando. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Esse mundo olha para a noiva de Cristo e não vê nenhuma beleza. Até parece que manca, mas há uma vida escondida. Há algo lá dentro. Ela come de um maná especial, ela não precisa da casca, ela não precisa do caule, ela não precisa das folhas, ela não precisa de mais nada daquilo. A vida está escondida dentro dela, ela tem amido para comer, ela tem alimento, ela tem seu próprio maná, vivo ali para ela. E ela está guardada. Por mais que Esaú odiasse Jacó, ele não pôde fazer nada contra Jacó. Vamos andar junto, então, Esaú disse para Jacó. Você mandou os presentes, eu vejo que Deus é contigo. Vamos andar juntos. Mas Jacó disse, não, eu vou pelo outro caminho. Eu vou ali com os mais velhos, com as criancinhas. Eu vou mancando por aqui. Esaú segue um caminho e Jacó
um outro caminho. Nós seguimos outro caminho. Por mais que sejamos irmãos, por mais que sejamos parecidos, estamos seguindo um outro caminho, um alto caminho, o caminho do Rei, que leva a nossa herança. Esaú não herdou a primogenitura com Jacó, muito embora foi abençoado por Isaac. Muito embora Deus até reservou um monte para Esaú, para sua descendência. Quando Israel passa por aquele deserto, Deus diz para eles, não toque naquele monte, pertence ao Esaú, tem a parte dele. Mas a herança de vocês é outra, é Canaã, é Jerusalém, é outro lugar que vocês pertencem. E a vida segue adiante, então, ali através daquele povo. Você vai encontrar também Manassés e Efraim, quando Jacó, agora Israel, vai transmitir a bênção para os filhos de José, né? Que tinham uma linhagem ali então do egípcia. Mas quando aquele que vem primeiro, o primogênito, que era Manassés, deveria receber a mão direita, e então Efraim a mão esquerda, porque a bênção viria então pelo lado direito, ali Jacó inverte as mãos. E aquela bênção passa para o segundo e não para o primeiro. E José tenta dizer, pai, você está enganado, olha, você inverteu, está errado aqui, vamos arrumar isso aqui. Não, foi Deus que inverteu minhas mãos. Qual que veio primeiro? Foi Manassés. Tinha aparência, tinha um jeitinho de José, era abençoado por José, mas aquele segundo, o Efraim, é que recebeu a bênção. Quem veio primeiro? Os pentecostais. Tem o jeitinho certo. Tem as línguas estranhas certas. Tem as bênçãos de mover de Deus, o batismo, certo? Tem até uma boa parte da Escritura que o velho caule nem arranha, nem chega perto. Tem até melhor do que Lutero, do que Wesley. Mas quando chega na vida, aquilo se desprende da era pentecostal. E aquilo toma a palavra de Deus. E aí vem a águia voando. Aí vem a unção profética. Aí vem aquilo que enxerga longe. Aquilo que toma Apocalipse, toma Gênesis, de capa a capa, a Bíblia vivificada, porque a vida está ali. E a vida, a semente, aquele germezinho, está comendo. Porque ela está se tornando a cada instante igualzinha à semente original. Levando a uma transformação de corpos, passando por uma morte, um novo nascimento, a justificação, a santificação, o batismo com o Espírito Santo. Quando chega esse batismo com o Espírito Santo, então a semente está pronta para partir. Mas onde estamos hoje, agora? Nós estamos envoltos neste mundo onde ainda há uma casca. E a casca ela tem um propósito, irmão. Ela tem um propósito de proteger o grão. Então, não fale mal dos denominacionais, não. Eles têm o propósito ainda de nos dar cobertura, de guardar a noiva de Cristo. E eles estão ali protegendo. Mas o grão já desprendeu da casca. Basta passar a colheitadeira e levar. Amém? Agora eu quero que você observe uma coisa bem atentamente. Porque até agora eu fiz comparativos, para que fique bem claro, como uma linhagem denominacional e a noiva de Cristo. Eu quero que você não me entenda mal. A noiva de Cristo não é o tabernáculo. Eu quero que fique bem claro isto. A noiva de Cristo são pessoas cheias do Espírito Santo, que têm aquela totalidade da palavra em si. Não é porque você está sentado aqui dentro do tabernáculo que você está salvo. Ou que você tem a totalidade da palavra em si. Não, não. Se você não tem o Espírito Santo, você está tão igual quanto o caule, contra a velha casca, contra uma palha. Se tem mundo ali dentro, é sinal que não há semente. Que aquela semente está tão podre quanto a velha casca. Porém, nós temos que ter esse entendimento de saber quem nós somos. Se eu sou semente, eu tenho que ser verdadeiro. Tem que ser genuíno. Tem que ser como um grão de mostarda, inadulterável. Não pode ser como a meretriz. Não pode adulterar a Deus ou a sua palavra.
Não pode pisar em nada nas Escrituras. Tem que ser genuíno. Não pode ser uma Jezabel. Tem que ser verdadeiro, real. Se você deixar uma unha para Satanás, você está perdido. Ontem no Túnel Verde estava falando aquele quadro, onde uma pessoa compra uma casa, e aquele vendedor, ao vender a casa, pede uma cláusula no contrato. Veja, a casa vai ser sua, os quartos são seus, você faz o que quiser, o terreno é seu, porém eu quero um prego. E aquele homem então, aquele velho dono, coloca um prego na parede e diz: este prego é meu, eu faço dele o que eu quiser. Então a pessoa que estava comprando a casa com sua família, olha, os benefícios da casa, está tudo ali, a casa é deles. O que é um prego? É só um prego na parede. O que esse homem pode fazer, né? Assinam um contrato, compram a casa. Passado algum tempo, aquele homem, o dono anterior, volta e diz: eu quero fazer uso do meu prego. Ah, o senhor tem um contrato, está tudo certo, pode ir lá. Faça uso do seu prego, então. E aquele velho dono da casa traz uma cabeça de boi e pendura no prego. Todo mundo acha meio estranho, alguns dão uma risadinha, fazem uma piada, o homem vai embora e fica lá uma cabeça de boi pendurada no prego. O primeiro dia talvez não aconteceu nada, o segundo também não, mas logo começou a feder. E catingou. Daqui a pouco ninguém mais conseguia comer dentro da casa. Daqui a pouco ninguém mais conseguia parar dentro da casa. Ninguém conseguia dormir. E todos tiveram que ir embora. E aquele velho dono se adonou da casa. Não deixe um prego para Satanás, irmão. Não deixe uma unha para o diabo. Porque ele vai querer corroer o que você tem. Não pise fora da palavra. Está escrito, viva como está escrito. Foi ensinado assim, viva assim. Doa onde doer. Seja o que for. Porque nós estamos de olho a uma herança. E a semente não vai herdar com a palha. Todo o resto vai ser queimado. Agora nós olhamos aqui dentro. Olhamos aqui dentro. Há 3 classes de crentes. Há uns que são palhas. Há uns que são semente. Porém, assim como Jacó, nós podemos lutar por essa primogenitura. Nós podemos fazer de tudo e querer muito, e isso agradou a Deus. E Deus sempre fez algo para trazer para quem não merecia. Ele sempre teve misericórdia. Se você olhar para si mesmo, não há maneira. Mas a verdade é essa. O filho da livre não vai herdar com o filho da escrava. Se somos realmente filhos de Deus, nós temos que ter a semente original. E a semente original é a sua palavra. E nisso nós temos que estar firmados. Essa é a nossa rocha. Na parábola das 10 virgens, todas eram virgens. Todas eram moças puras, santas, bem vestidas. Você não poderia dizer essa tem, essa não tem. Porém, algumas tinham mais azeite, outras não. E tardando o esposo, todas dormiram nas eras. Mas no final, houve um clamor. Houve um avivamento nas décadas de 40, de 50, de 60, que durou aquele período. E essa palavra continua ecoando. Eis o noivo. Eis o noivo. Casca, pega a tua porção e sai. Semente, pega a tua porção e coma. Se desprenda da casca. Se desprenda do mundo. Se desprenda dessas coisas, dessas doutrinas, desse anticristo. Se desprenda. Se apegue em Deus, se apegue nessa vida. Ali está a nossa passagem. Quando aquela colheitadeira vir, ela vai separar os grãos. E o grão vai para o celeiro, para Nova Jerusalém. E a casca?
Veja agora, a casca, o talo e assim por diante são apenas portadores da palavra. Eles tiveram parte da palavra. Veja, até que decaíram a justificação, a santificação, a restauração dos dons pentecostais. Mas agora note, justamente como foi Ismael, Isaque. Veja, e então a Jesus. Veja, um foi pervertido e um foi o original. E aqui vem a própria semente, está vendo? Agora a igreja veio desta mesma coisa, bem de volta, como uma flor ou qualquer outra coisa, ela bebe, ela puxa vida. Ela puxa a vida do Espírito Santo. Ela tem isso nela. E é isso que dá as suas características, é isso que vão mostrar os seus frutos de vida. Mas agora, no tempo do fim, veja esta casca aqui. Agora note no trigo. Um mistério completo da vida está selado dentro da casca. Vemos isto em Lutero brotando, vemos isto no pendão saindo, vemos isto no talo, e chegamos aqui, e agora está em forma de casca, quase igual à era pentecostal. Mas o verdadeiro mistério está escondido dentro. O verdadeiro mistério, a verdadeira vida, está lá dentro. A semente não herdará com a palha. Qual é a tua herança, meu irmão? Qual é a herança que você tem buscado em Deus? Qual é a herança que nós queremos? Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, não na Trindade, já vos revestistes de Cristo. Você tem essa vida? Esse Espírito Santo? Nisto não há judeu, nem grego, não há servo e nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Num instante, no abrir e fechar de olhos, seu corpo será glorificado. No momento, quando a última trombeta soar, nós já temos ouvido esse som soar, e é um som certo. Aleluia! Não é um som duvidoso, mas é algo certo, porque a semente tem essa vida que a identifica. Quando a trombeta soar, então nós nos ajuntaremos para sermos arrebatados com aqueles que já foram ressuscitados. Esta é a colheitadeira, essa é a hora da colheita. Então temos uma herança. E devemos lutar por esta herança. Devemos nos esforçar em puxar esta vida para dentro de nós. Devemos nos esforçar para ser selados com o Espírito Santo e dizer: Satanás, daqui tu não tira nenhuma grama. Porque eu quero ser exatamente como aquele Adão original era. Eu quero ser exatamente como Cristo, a imagem de Cristo, eterno, vivo. Oh! Eu quero esta herança. Não me contento com coisinhas poucas. Não me contento com bencinhas financeiras. Não me contento com status social ou com a roupa que está vestido. Mas eu me contento com a eternidade. Eu me contento com Cristo. Nele damos glória. Não importa quanto tempo passe. O nosso pai Abraão suportou. Aguentou os 25 anos. Agora, se o filho já está aí, a promessa já foi dada. Então a semente chegou, assim como chegou para Maria. Ela está borbulhando no seu coração. O mesmo ontem, hoje, eternamente, o Senhor Jesus Cristo. Você entende? É o mesmo magnetismo. Basta ele dizer: vem, nós estamos indo.
Você sabe, não é para separar o joio e o trigo. Nós não fazemos isto. Mas Ele faz. É pegado uma peneira e ali colocado o joio e a palha e tudo aquilo ali. Mas a semente está ali no meio. E naquela peneira, a pessoa vai peneirando. E as palhas vão caindo. E de repente aquele homem faz assim, joga para cima. A semente tem um peso nela. Ela não se move da palavra. Ela cai de novo na peneira. Ela não cai da peneira. Ela continua em cima da peneira. Mas a palha, o joio, o vento leva. E andam para os caminhos que querem andar. Fazem o que querem com a palavra de Deus. Creem no que querem crer. Em um Deus, em dois, em três, em quatro, em cinco, sei lá o que mais. Enquanto os santos quiserem. A palha se vai, se perde. Não produz vida. Mas o grão cai ali. E o grão está guardado. E pronto para partir. Vamos colocar de pé, irmãos.